Negrada, um abraço para vocês, espero que vocês estejam bem aí, continuem curtindo a quarentena e, claro, espero que vocês tenham feito a atividade que eu deixei desde a semana passada para vocês estudarem o material, assistirem a nossa videoaula e resolverem 4 questões que ficou no final do material. Hoje eu estou gravando esse vídeo para a gente dar uma resolvida nessas questões e, como eu havia prometido, também servir já de revisão para a nossa avaliação, que com certeza será na semana que vem. As datas a escola ainda vai se programar para enviar para vocês. Então, a gente começa com a questão 1, que é uma questão do vestibular da UEPA. E a questão, ela diz o seguinte: considerando-se a reação química não balanceada. Então, a gente já sabe que é uma questão que vai tratar de balanceamento de reações químicas. A questão, ou a reação que ele pede para a gente balancear, que está no próprio enunciado da questão, é essa reação aqui, magnésio, na presença do hidróxido do ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e hidrogênio na forma gasosa. Então, essa é a reação global que acontece aí. Depois, ele continua no enunciado e diz o seguinte: e admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, nós sabemos que as reações químicas, elas são representadas na forma de equações químicas. Aqui nós temos uma equação química, um exemplo de equação química. Nós temos os reagentes, que nós sabemos que são as substâncias que são usadas no início da reação, e nós temos os produtos, que é, como o próprio nome já diz, o resultado dessa reação química. Quando a gente representa na forma de uma equação, nós separamos essas duas partes, reagentes de produtos, através de uma seta, que é o que está acontecendo aqui. Aí a gente viu que quando a gente está fazendo estudos físico-químicos sobre as reações, a gente precisa fazer com que essas reações químicas, quando a gente for representar na forma da equação química, elas obedeçam à lei de Lavoisier e à lei de Proust, que é a lei da preservação da matéria e é a lei da conservação da massa. Traduzindo, é a lei que vai dizer o seguinte: toda a matéria, toda a massa que eu tenho nos reagentes, que eu uso no início da minha reação química, toda essa matéria e toda essa massa, ela tem que aparecer no final da nossa reação lá nos produtos. E para isso acontecer, a gente faz o que nós chamamos de balanceamento por tentativas, que é o que eu expliquei na videoaula que eu mandei para vocês. Então, essa equação, essa questão é simplesmente o seguinte: ele vai dizer para a gente que, identificados os produtos, esses produtos vão ter coeficiente 6, coeficiente 6 e coeficiente 6. Aí ele quer que a gente diga, admitindo-se o coeficiente 6 para os produtos, qual será o coeficiente que vai aparecer aqui nos reagentes? E isso a gente descobre através do balanceamento, que é o que a gente vai fazer agora. O primeiro passo para realizar o balanceamento de uma reação, de uma equação química, é separar os elementos químicos que estão envolvidos. Então vamos separar aqui os elementos que aparecem nos reagentes e os elementos que aparecem nos produtos. Então aqui, nos reagentes nós temos magnésio, nós temos hidrogênio e nós temos o cloro. 3 elementos químicos. Lá nos produtos nós temos também magnésio, temos o hidrogênio e temos também o cloro. Ou seja, os elementos químicos que aparecem nos reagentes, eles também estão presentes nos produtos. O próximo passo é a gente verificar as quantidades. Aqui, magnésio nos reagentes, a gente só tem um magnésio. Hidrogênio nos reagentes, a gente só tem um hidrogênio. Cloro nos reagentes, a gente só tem um cloro. Vamos observar lá nos produtos. Magnésio nos produtos. Quando não estava balanceada, ou quando a gente não tinha o coeficiente 6 aqui, só aparecia 1. Como o coeficiente
apareceu, esse coeficiente vai multiplicar o índice do elemento químico. O índice aqui no magnésio é 1. Não tem nada, a gente sabe que é 1. Subtende-se que o índice é 1. Então fica 6 vezes 1, a quantidade de magnésio é 6. Quantidade de hidrogênio, ó, apareceu lá. O índice é 2, então o coeficiente multiplica o índice. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Ó, o cloro, coeficiente 6, índice 2. O coeficiente multiplica o índice, 6 vezes 2, 12 cloros. E aí, quando a gente observa essa análise, nós vamos ver o seguinte, ó, a quantidade de elementos químicos dos produtos está diferente dos reagentes. E aí a gente vai fazer tentativas aqui para equilibrar essa quantidade. Então, ó, primeira coisa é a gente mexer no lado em que aparece menos elemento químico, no caso aqui nos reagentes. Ó, lá nos produtos eu tenho 6 magnésio, aqui nos reagentes eu só tenho 1. Então, se eu acrescentar o coeficiente 6 aqui, ó, nesse magnésio, eu sei que 6 vezes 1, eu passo também até 6 magnésios aqui também, ó, nos reagentes. E aí, ó, a quantidade fica igual, 6 e 6. Vamos ver o cloro, o caso do cloro e do hidrogênio agora, ó. Hidrogênio, eu tenho 6, tenho 12, não é isso? 12 hidrogênios lá nos produtos. Qual é a quantidade, qual é o coeficiente que eu vou colocar aqui no hidrogênio para que eu passe a ter 12 hidrogênio aqui também nos reagentes? Ora, o coeficiente 12, já que o índice do hidrogênio é 1. 12 vezes 1, 12. E aí a gente passa também a ter a mesma quantidade para os hidrogênios. Ó. Magnésio está igual, 6 e 6. Hidrogênio está igual, 12 e 12. Agora vamos para o caso do cloro. Ó. 12 cloros nos produtos e só um cloro nos reagentes. Só que o coeficiente 12, quando a gente colocou aqui no hidrogênio, ele vai multiplicar toda a molécula do ácido clorídrico. Então, além de multiplicar o hidrogênio, vai multiplicar também o cloro. 12 vezes 1, aqui também vai dar 12. A equação fica balanceada. Então, os coeficientes que apareceram aqui, ó, foram coeficiente 6, coeficiente 12. 6 e 12. A alternativa na atividade de vocês é a letra C. Questão 2. A questão da Unimp de São Paulo. Vai falar o seguinte: a soma dos coeficientes inteiros que balanceiam a equação é. Então, nessa questão, ele quer que a gente descubra o coeficiente das 4 substâncias envolvidas aí. Transcrevi aqui a reação para a gente ver. A reação é essa, certo? Sempre nós sabemos que antes da seta aparecem os reagentes, depois da seta aparecem os produtos. O que foi consumido na reação antes da seta, o que foi formado depois da seta. Então, ó, o primeiro passo que a gente já aprendeu é separar os elementos químicos envolvidos. Então, ó, aqui nos reagentes nós temos nitrogênio, cloro e hidrogênio. Lá nos produtos nós também observamos a presença do nitrogênio, do cloro e do hidrogênio. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, separar as quantidades de cada um. Vamos aqui, ó, cloro, nós temos índice 2, Cl2, então nós temos 2 cloros. Nitrogênio, a gente só tem índice 1, 1 cloro. E hidrogênio, a gente tem índice 3, 3 cloros. Vamos lá para os produtos. Vejam, ó, nitrogênio, a gente tem nitrogênio nessa molécula e nessa molécula. Estão em moléculas separadas, porém, ambos pertencem aos produtos porque aparecem depois da seta. Então, são 2 nitrogênios dessa molécula com mais um nitrogênio dessa segunda molécula. Então, 2 com 1, a gente tem aqui, ó, 3 nitrogênios. Cloro, a gente só observa 1 lá no final. E hidrogênio, nós temos 4 nessa molécula, com mais 4 dessa outra molécula, 8 hidrogênios. Opa, que eu bati aqui, sem querer, se afastar um pouco. 8 hidrogênios. Agora a gente procede na tentativa de realizar o balanceamento. Modificando sempre onde tem menor quantidade, tá certo? Então, ó, se a gente observar
O nitrogênio, vamos começar pelo cloro, que é quem tem menor quantidade. Ó. Eu tenho 2 cloros aqui nos reagentes e só um cloro lá nos produtos. Isso significa dizer que eu preciso duplicar a quantidade de cloro que aparece lá nos produtos. E para mim duplicar o cloro, já que ele está nessa molécula, eu tenho que multiplicar toda essa molécula por 2. Vai aparecer o coeficiente estequiométrico 2 aqui. Ó. O 2 vai multiplicar todo mundo. Com isso, a gente já sabe que 2 vezes 1, que é o índice do cloro, a gente consegue balancear a quantidade de cloro. Passa-se a ter 2 cloros. Só que o 2, que a gente colocou para multiplicar o cloro, vai multiplicar também o nitrogênio e o hidrogênio. Com isso, 2 vezes 1, 2. Com mais 2 aqui dessa outra molécula, a gente fica com 4 nitrogênios. 4 nitrogênios. E também temos hidrogênio aqui. Ó. Então, também vai ser afetada a quantidade de nitrogênio por esse coeficiente que a gente colocou aqui. 2 vezes 4, a gente vai passar a ter aqui 8 hidrogênios, com mais 4 dessa outra molécula, a gente passa a ter 12 hidrogênios. Então percebam que mudei um coeficiente, eu mudei a quantidade de todos os elementos químicos. Agora a gente passa a ter problema com o nitrogênio e com o hidrogênio. O cloro ficou balanceado. Então vamos tentar resolver o problema aqui do nitrogênio. Lá eu tenho 4 e aqui eu só tenho 1. Então eu já sei que eu tenho que colocar um coeficiente 4 na frente dessa molécula dos reagentes. Porque quando eu fizer 4 vezes 1, a quantidade de nitrogênio que vai aparecer aqui passa a ser 4. E aí também eu consigo fazer o balanceamento. 4 e 4 nitrogênios. Com isso a gente fica com o nitrogênio e o cloro balanceado. E o hidrogênio balanceou? Balanceou também. Vejam aqui, 4 vezes 3, 12. Não precisa a gente fazer nenhuma outra modificação. A gente também fica com a quantidade de hidrogênio balanceada. Aí a questão quer que a gente diga a soma desses coeficientes que a gente usou. A soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam. Então, a gente tem não apareceu nada é 1, coeficiente 4, não apareceu nada é 1, coeficiente 2. Então, quando a gente somar 1 com 4, 5, com 1, 6, com 2, 8. Para essa questão aqui, a gente vai ter como resposta, letra D, a soma dos coeficientes vai dar 8. Próxima questão, questão 3. A questão 3 vai seguir o mesmo processo, gente. Vocês vão fazer o balanceamento, tá bom? Vão fazer aquela comparação das quantidades de elemento em cada uma das questões, em cada um dos lados, tanto nos produtos como nos reagentes. E depois vão tentar fazer, colocar coeficientes que vocês consigam equilibrar as quantidades de cada lado. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar a seguinte resposta. Coeficiente 1 no primeiro reagente, coeficiente 2 no segundo reagente, coeficiente 2 no primeiro produto, coeficiente 3 no segundo produto. A resposta para a questão 3 vai ficar coeficientes 1, 6, 2 e 3, tá certo? Na questão 3, a resposta para vocês, então, vai ser letra E. Letra E. 1, 6, 2 e 3. Tá bom? Eu não vou me estender muito nessa questão 3, porque senão vai ficar repetitivo. E vocês já pegaram aí com a primeira e com a segunda questão o macete de resolver ela. Só é usar a mesma técnica. Aqui na questão 4, eu preciso fazer com vocês que é uma questão bastante interessante. Uma questão que vai falar assim, o consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como o indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da perita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. Classifica as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Aí as equações para obter o ácido sulfúrico são essas 3 aqui. Só para trazer um pouquinho de contexto para vocês, porque que é importante o enunciado dessa questão.
traz uma informação sobre o indicador do desenvolvimento de um país está relacionado à produção ou ao consumo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, gente, ele é muito utilizado na indústria, principalmente para desenvolvimento de medicamentos, de produtos variados, e por isso ele torna um país desenvolvido quando aquele país consome muito. Ora, se está consumindo muito de uma matéria-prima, então o país está conseguindo produzir muito e consumir muito. Então por isso que ele é um indicador de potência industrial aí para um país. Voltando para a nossa questão, ele quer simplesmente que a gente diga quais são as reações químicas que acontecem nessas três que ele representa aqui, ó, reação 1, 2 e 3. Então ele quer que a gente classifique se é uma reação de adição, de decomposição, de simples troca ou de dupla troca. E a gente vai relembrar, ó, reação de adição é quando nós temos duas substâncias simples formando uma substância composta. Reação de decomposição é o contrário, é quando eu tenho uma substância composta se decompondo, como o próprio nome diz, em duas substâncias simples. A de simples troca é quando a gente tem uma substância composta na presença de uma substância simples, e aí essa substância simples altera essa substância composta. E na reação de dupla troca, as duas substâncias são compostas e a gente observa a troca entre os elementos dessas duas substâncias. Vamos analisar caso a caso aqui as nossas reações. Ó, a primeira a gente observa o sulfeto ferroso, FeS, na presença do oxigênio. E se a gente observar, nós vamos perceber que o oxigênio que estava aqui fora, ó, ele obrigou o ferro a sair e esse ferro passa a ficar sozinho. É um caso em que nós temos uma reação, uma substância composta na presença de uma substância simples, e essa substância simples passa a fazer parte da substância composta. Isso aqui é o que a gente classifica ou chama de reação de simples troca. Simples troca porque só uma das substâncias era composta. Caso 2, segunda reação, ó, eu tenho duas substâncias menores que se uniram e formaram uma terceira substância. Claramente uma reação de adição, tá certo? Não tem nem muito o que questionar. E o caso 3, também, duas substâncias simples que se unem e formam uma terceira substância. Claramente também um caso de reação de adição. Então, para essa questão 4, a resposta fica simples troca, adição e adição. E aí, gente, com isso eu concluo a atividade que a gente tinha ficado para casa, tá? Não entenderam? Volta, assiste a nossa videoaula que foi produzida semana passada, refaz as questões, também pode mandar dúvidas aí nos contatos das redes sociais, tá? Que a gente tenta ajudar bastante vocês. E é esse o conteúdo da nossa avaliação na semana que vem, tá? Bons estudos, um abraço.